e nós vamos conversar aqui com o nosso querido que aceitou o nosso convite, Vaurian Feitosa, é médico angiologista, aceitou o nosso convite nesta manhã, porque não é fácil, plena sexta-feira, realmente os pacientes estão lá no ponto aguardando, né? Ele mudou até de uma certa forma o horário para estar aqui com a gente, mas a gente vai bater esse papo aqui para a gente entender melhor. Um dos meus meninos, bom dia. Bom dia, tudo bem? Um dos nossos queridos da nossa equipe disse que tem cura e que atinge mais mulheres. Mas primeiro a gente quer entender, na verdade, o que é, na verdade, erisipela. Pronto. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite. Estou muito honrado de estar aqui. Eu que estou feliz de você estar aqui. E é sempre bom falar de saúde, né? Sim, sim. A erisipela é uma doença, como você bem falou, e que há uma infecção da pele, né? Logo abaixo da pele, né? Então, é uma infecção causada por uma bactéria. Quando se diz que erisipela é de um grupo específico de bactérias, tá certo? Que é o Streptococcus pyogenes, né? Ou Streptococcus beta-hemolítico do grupo A. Tá? É uma condição que ocorre com muita frequência e é importante se falar dela porque muitos dos pacientes, às vezes, têm complicações pelo atraso do diagnóstico e tratamento. Pronto. E aí, assim, a gente pergunta e a gente quer essa resposta. Verdadeiramente, ele atinge mais mulheres do que homens? E por quê? Olha, se caso for. Na verdade, assim, não há uma predileção se é homem ou mulher, tá certo? Existe realmente talvez as mulheres, por elas se cuidarem mais e procurarem mais o atendimento médico, se verifique... Acaba sendo mais identificado mais nelas, identificado, né? Exatamente. Doutor, eu queria que o senhor explicasse para quem está em casa quais são os sintomas e como é que acontece e que muitas vezes as pessoas confundem erisipela com outras doenças. A gente sabe que tem vários tipos de doenças que acometem principalmente as pernas. Isso. Mas a gente precisa diferenciar e explicar o que é, na verdade, a erisipela quando o assunto ela pode... ela só vai ser nas pernas ou ela pode, de repente, entrar em outra parte do corpo? Pronto, perfeito. Essa pergunta sua é perfeita. Veja só, a erisipela é uma infecção logo abaixo da pele. Para que ocorra a erisipela, tem que haver uma quebra, né? A nossa pele, ela é um órgão fantástico e ela nos protege. Existem várias bactérias que ficam colonizando a nossa pele, tá certo? E elas são inofensivas. Mas na hora que ocorre a quebra, por exemplo, em que situações? Arranhão, por exemplo, uma picada de inseto, né? Uma micose entre os dedos, que é uma causa muito frequente, por isso que é importante a higiene, né, dos pacientes para poder evitar a formação de pequenos ferimentos nas pernas que pode gerar essa infecção. Na hora que ocorre essa quebra da continuidade da pele, a bactéria se prolifera dentro da célula e, como você vê na foto, você vê que fica vermelho. Sim. Fica vermelho. Esse é o aspecto, vermelhidão. Vermelhidão, especialmente nas pernas, tá certo? Pronto. E às vezes se confunde com outros tipos de doenças. Sim. Por exemplo, a gente fala até da trombose, né? Perfeito. Às vezes as pessoas confundem com trombose e, na verdade, uma coisa é diferente da outra. É diferente da outra, mas é importante que as pessoas, os pacientes, eles aprendam o seguinte: uma vez que se observar essa situação, não espere, procure atendimento médico. Se procurar um angiologista, melhor ainda, mas se não conseguir falar com o angiologista, às vezes pela demora, procure um setor de urgência, porque essa situação aí, ela pode se agravar. Normalmente ela é autolimitada se diagnosticada e iniciar o tratamento, né, com antibióticos. Então o paciente pode ter, além do vermelhidão, pode ter dor, febre alta, sensação de mal-estar, vômitos, né? Tem pessoas até que ficam com a pele vermelha e acha que está com a virose, por exemplo. E não é a virose, é a infecção. E se não for tratada, ela pode se agravar e causar complicações futuras. Pronto. Quando a gente fala dos cuidados com arranhões, com rachaduras, as pessoas gostam muito, às vezes, de andar de pé descalço e muitas vezes estão ali com uma rachadura. E aí a gente fala da questão da imunidade dessa pessoa. Às vezes está com a imunidade baixa, está ali com a rachadura nos pés e vai andar por aí à vontade. E a gente tem que também chamar atenção para os bichos, né, relacionados às próprias fezes, né? Sim, uma coisa importante.
pele, ela protege, Sim. tá? Mas você tem que se proteger também, porque muitas vezes tem pacientes, por exemplo, diabéticos, idosos, tá? Que às vezes o diagnóstico é retardado. Por quê? Em uma criança e um jovem, na hora que, como tem o sistema imunológico bom, na hora que tem um quadro de infeccioso, ele logo alerta logo, da febre, da sensação de vômito, dor, aquela coisa toda. Já pessoas idosas e pacientes diabéticos, lembrar que o diabético muitas vezes não sente os pés. Então ele pode ter uma rachadura sem doer, ele pode ter um ferimento nos pés sem doer, e aí a bactéria entra naquele local, começa a se proliferar e muitas vezes o paciente não sente nada, porque às vezes ele tem a neuropatia, que é a diminuição da sensibilidade das pernas, e começa a ter um quadro grave. E quando muitas vezes procura o médico, já tem uma situação extremamente grave, tá certo? Pronto, doutor, quais são esses sintomas? Ele coça, ele causa dor, calor, o que na verdade essa pessoa sente, além desses outros sintomas? Bom, além da dor, do calor, do eritema, que é o vermelhão, o paciente pode ter sintomas inespecíficos. Sim. E uma coisa que chama a atenção é em relação ao inchaço na perna. Você falou sobre a trombose. Sim. Não é incomum, às vezes, a associação de erisipela e a trombose. Tá certo? Pode acontecer junto, inclusive. Ah, pode acontecer da pessoa estar com trombose e de repente tem uma erisipela. Pode. Porque essa pele fica também mais sensível, Ela né? fica mais sensível. E é importante, eu gostaria de frisar aqui, para procurar muito rápido o atendimento médico. Por quê? Porque uma vez que você não iniciou o tratamento, você pode ter uma destruição do sistema linfático da perna, tá certo? Então isso vai levar o quê? Primeiramente, a perna vai ficar mais inchada, tá certo? O paciente pode apresentar, inclusive, várias e várias erisipelas de repetição. Por isso que é importante o cuidado com a higiene, cuidado com a pele, você está protegido. Pronto, só falou sobre as repetições. E aí a gente chama atenção para cura. Tem cura? Tem cura, sim. A erisipela tem cura, é feita através de antibióticos. Pronto, é tratada através de antibióticos. E aí a gente chama atenção, tem uma pergunta aqui pra gente, mas a gente vai fazer logo essa pergunta aqui. A gente tem a impressão de que dos maiores problemas que a sociedade tem com medicamento é que muitas vezes o antibiótico, a pessoa começa a tomar aquele antibiótico, aí ela vai sentindo uma melhora, vai dando resultado, ela não termina o tratamento. E aí, de repente, diz, não, esse remédio não deu certo. Aí já quer ir buscar uma outra situação. A gente tem que também chamar a atenção da população relacionado a isso. Por exemplo, você quer um tratamento, mas você não faz um tratamento inteiro. Ou, por exemplo, você para esse tratamento no meio do caminho e acha que não deu certo. Isso é uma outra chamada de oportunidade que a gente tem que dizer para quem está em casa assistindo o programa, né, doutor? É importante que o brasileiro, ele é muito místico, né? Sim. Então, você vê que tem muitos pacientes, principalmente do interior, eles vão muito às vezes, para rezadeiras. Chega um vizinho e diz, olha, você coloca isso aqui na ferida. Uhum. Aí chega, não, isso aqui não, bota isso aqui. Quantos e quantos pacientes não chegam ao nosso consultório com complicações devido a essa prática? E a automedicação. Gente, a automedicação você não deve fazer, você deve procurar um médico, um especialista de preferência. Se não, procure um médico da sua confiança, porque existe a tolerância e existe também, muitas vezes, um antibiótico que você começa a usar, se você parar na metade do tratamento, aquela bactéria ela fica resistente. Fica mais forte. Fica mais forte, você tem que usar depois um outro mais forte. Então, assim, é muito importante que os pacientes, eles não se automediquem e procurem atendimento médico, sempre. Neném, você tinha uma pergunta de lá de dentro? Sim. Alisson, faça a sua pergunta, meu querido. Bom dia, doutor. Bom dia, obrigado. Gostaria de saber se o ressecamento causado pela diabetes, ele pode colocar erisipela. Olha, é uma excelente pergunta. Eu quero voltar e explicar. O paciente diabético é um paciente especial, tá certo? O ressecamento é muito comum nos pacientes diabéticos. Então, a pele, ela fica mais frágil, tá certo? Ela fica muitas vezes ressecada, ela pode dar coceira na perna. Então, nós conversamos que a coceira, o ato de coçar, ela pode fazer com que aquela bactéria que está na superfície, ela pode penetrar
na pele. E o Um diabético... machucado que foi causado ali, Isso. né? E o diabético já tem uma imunidade baixa. Então, a proliferação pode ser mais grave. Então, como você falou, o ressecamento, sim, pode predispor a uma erisipela. Então, é importante manter sempre a higiene local, tá certo? Para evitar formação de frieiras, aquelas micoses entre os dedos, até na própria unha, e usar cremes, quando indicado, para hidratar a pele e proteger. Doutor, inclusive, quando o senhor fala do ressecamento, a respeito da diabetes e tudo, e a própria coceira, essa vermelhidão, todos esses sintomas que acabam causando, a tendência também é muitas vezes você coçar, suas mãos não estão limpas. Tudo é um motivo para trazer essa bactéria, né? Perfeito. Como eu falei, né? A coceira, ela causa uma agressão à pele. Sim. E a bactéria, muitas vezes presente na nossa pele próximo e também nas nossas mãos. Elas podem inocular, jogar aquela bactéria para dentro da pele. Pronto. Aí o Alisson falou da questão do ressecamento, do diabetes, e a gente chama atenção para as pomadas. Por exemplo, o que essa pessoa vai precisar passar? A gente sabe que primeiro você tem que procurar um especialista. Ele vai passar o remédio, o antibiótico adequado, mas ele também pode passar pomadas. Por exemplo, aquela pessoa, o próprio diabético, né, que tem essa pele ressecada. Como as pessoas podem ajudar essa pessoa para evitar algo que venha causar iripela? Primeira coisa é evitar automedicação, Sim. né? Primeira coisa importante. Em seguida, se o paciente tiver na vigência da erisipela, a pele está mais frágil. Então, tem que tomar cuidado também com que tipo de pomada você vai usar naquele momento. Sim. Porque algumas pomadas que eu vejo usar por aí, elas podem ser agressivas à pele. Então, é importante procurar sempre o médico, né? Especialista, dermatologista, angiologista ou médico geral que entenda de tratamento. Doutor, o que mais me chamou a atenção é a questão das pessoas acharem que é um problema que é uma doença que pode chegar somente para os idosos. Não é bem assim, né? Não é bem assim, né? Na verdade, qualquer pessoa que tenha uma lesão de pele, né, pode ter uma erisipela. Obviamente que os pacientes idosos e pacientes que têm alguma comorbidade, como por exemplo, pessoas obesas, pessoas que têm diabetes ou alguma imunodeficiência de alguma forma, predispõe a ter uma erisipela mais grave. Sim. Mas pessoas comuns, quantas pessoas a gente não chega por aí e às vezes ela está no interior, tem um arranhão na pele, dá pouca importância para aquilo, jovem, e chega e começa a ter a erisipela. É muito comum isso, não é tão incomum não. E relacionado aos cuidados, por exemplo, estou com a erisipela, estou passando pelo tratamento, mas como secar essa erisipela? Esse inchaço que ocorre da erisipela é causado justamente pela inflamação do sistema linfático. Sim. Tá certo? Primeira coisa, o antibiótico, repouso, é importante o repouso para poder você se recompor, elevar o membro, botar o membro para cima e algumas outras medicações que pode ser precisa para diminuir, mas o importante mesmo é você iniciar o tratamento com antibiótico, rapidamente para evitar a destruição do sistema linfático, que é o que predispõe a ter depois uma outra erisipela ou a perna, ou até mesmo após o tratamento daquele processo infeccioso, o paciente apresentar a perna ficar inchada. E aí não tem mais jeito. Doutor, demora quanto tempo um tratamento como esse? Geralmente entre 7 a 14 dias. De 7 a 14 dias. Então, assim, é um tratamento até rápido. Sim. Né? Quando identificado logo de primeira, os cuidados é possível de ser tratado nesses dias, desde que você não deixe a coisa ficar ali e você achar que não é nada. Procurar um especialista. Claro. E é importante também que uma vez se procurar o especialista seria o ideal. Se não, é o que eu enfatizo, procurar sempre um médico rapidamente. E se o médico identificar que pode ter uma trombose associada, procurar um angiologista para que ele possa diagnosticar, fazer um exame que é o exame de ultrassom, que diagnostica rapidamente, e iniciar também o tratamento para a trombose. Pronto. Doutor, tem gente que pode confundir muitas vezes e levar para um dermatologista? Sim, claro, porque pele, né? Sim. E ele trata muito bem, né? Até porque é um especialista também que porque trata. Porque identificando qualquer problema que tiver ali que não seja da responsabilidade dele, ele vai lhe indicar o especialista certo. Claro, perfeito. Doutor, faltou alguma informação que a gente pudesse levar para quem está em casa? Olha, faltou aqui, na verdade,
enfatizar Sim. algumas coisas, né? Primeiro, que pode acontecer em qualquer pessoa. Sim. Segundo, porque pode acontecer, tem grupos de pessoas que pode acontecer mais do que outras. E aí? Por exemplo, pessoas diabéticas, pacientes idosos. O diabético e o idoso, muitas vezes o diagnóstico ele pode retardar o tratamento, é importante. E o tratamento ele tem que ser feito rápido, tá? São basicamente essas informações que ajudam a levar a evitar as complicações. Pois é, quando o senhor fala de complicação, não queria encerrar antes da gente chamar a atenção relacionada a isso. Essa pessoa pode chegar a perder esse membro? Sim, já ocorreu, inclusive. Porque assim, a erisipela, no passado a erisipela, antes dos antibióticos, era uma causa comum de óbito, inclusive. Por isso que é importante o diagnóstico e o tratamento correto. O indivíduo, para perder o membro por causa de uma erisipela, é difícil. Mas se ela tiver complicações, ela pode ser um gatilho para uma complicação maior, especialmente em alguns grupos, como os pacientes diabéticos, que têm já um grau de neuropatia avançada e também de angiopatia, que é uma doença nos vasos. E as pessoas têm que ter muito cuidado, porque não passa de pessoa para pessoa. Perfeito. Isso a gente também tem que chamar atenção, porque infelizmente vivemos numa nação onde as pessoas são muito preconceituosas e elas criam logo uma não empatia. Elas já querem ficar distantes quando elas veem qualquer tipo de ferimento que apareça numa pessoa. Esse é o momento das pessoas terem essa empatia e ajudar quem está passando por um momento como esse. Às vezes a pessoa está guardando o problema dentro de casa, ou às vezes você tem um amigo que guarda esse problema até por debaixo. Está ali aquela pele maltratada e a pessoa escondendo o problema que poderia ser resolvido tão rapidamente, né? Exatamente, né? Primeiramente, acho que tem que empoderar as pessoas para ter o autocuidado. Sim. Elas têm que cuidar de si. Verdade. E quem Está mais próximo, está mais né? próximo tem que se informar para poder levar informação e cuidado para essas pessoas, Verdade. tá certo? E quando sempre procurar o médico para fazer exames, para se identificarem alguma situação que possa levar, inclusive, a uma erisipela. Tá certo. Tá bom? Doutor, eu quero agradecer pela sua presença. Eu sei que ele tem vários pacientes aguardando por ele e a gente fica extremamente feliz por ele ter aceito estar com a gente aqui em plena sexta-feira. Que Deus te abençoe. É muito bom a gente levar essas informações para quem está em casa. E, claro, que a gente quer que você entre em contato. Você quer mais informações? Tem o Instagram aí do doutor, mas também tem as informações para você tirar mais dúvidas ainda, se você desejar. E é claro que esta conversa, este bate-papo também vai estar no portal através do nosso link. Olha, eu que agradeço a audiência, agradeço a você o convite, a toda a sua equipe, Tá e fico bom. honrado pelo convite e estamos à disposição. Muito obrigada, tá, doutor? Eu que agradeço.